pronto. Eu tenho certeza que o Senhor, mais uma vez, vai falar conosco através da sua palavra e que nesse momento a gente possa estar com todo o nosso coração aqui, atentos, honrando o Senhor com a nossa vida. E eu tenho certeza que se a gente chega diante do Senhor e não chegamos de mãos vazias, chegamos com algo a oferecer a esse Deus que tanto tem feito por nós. Quando a palavra vai dizer que o povo de Deus deveria comparecer na presença de Deus e não deveria fazer isso de mãos vazias. E ali não está falando somente de recursos, de dinheiro, né? Está falando da gente realmente chegar na presença de Deus e entregar algo para Ele. Entregar algo para Ele, sabe? Entregar aquilo que está, sabe, sobre nós. Tanto pode ser coisas boas, quanto pode ser coisas que estão nos afligindo, coisas que a gente precisa chegar com algo para entregar para Deus. Então, com certeza, quando nós fazemos isso, o próprio Senhor, Ele é Deus galardoador, recompensador de todos aqueles que buscam Ele. Eu nunca vi alguém que buscou Deus de todo o coração e não saiu da presença dEle cheio da presença, cheio daquilo que precisava receber. Então eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez vai fazer isso e que nós, nesse momento eu vou dar o meu melhor aqui, que você dê o seu melhor para o Senhor, guardando a palavra no coração, prestando atenção, e eu tenho certeza que você vai sair daqui mais abençoado do que você entrou. Amém? Eu peço para que vocês se coloquem de pé, por gentileza, para nós lermos a palavra de Deus em reverência a essa palavra. Nós vamos ler Hebreus capítulo 3, nós vamos começar a ler a partir do versículo 7 e vamos ler até o versículo 19. Hebreus capítulo 3, do 7 ao 19. Podemos fazer a leitura? Amém? Então Hebreus 3, 7 diz assim: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Feche seus olhos. Pai, nessa hora nós oramos pela revelação da Tua palavra, oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, oramos para que a gente consiga com simplicidade, Senhor, e ao mesmo tempo com profundidade suficiente para despertar-nos para as Tuas realidades, para que o Senhor, ó Pai, através dessa palavra, possa vir trazer ensino,
possa trazer correção, possa trazer o que o Senhor desejar, o que o Senhor achar necessário fazer nessa noite, por intermédio da Tua palavra, faça, Senhor, nessa noite. Nós estamos aqui, nós somos o Teu povo, nós somos os Teus filhos, e nós carecemos de ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco, para que a gente consiga continuar caminhando na Tua presença, para que a gente possa permanecer, ó Deus, caminhando na presença do Senhor. Pai, mais uma vez, por amor do Teu nome, por amor da Tua glória, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O tema dessa palavra que eu trago para vocês é entrando no descanso de Deus. E essa palavra que eu li aqui, esses versos, né, de Hebreus, capítulo 3, o capítulo 3 de Hebreus vai falar muito sobre isso, como também o capítulo 4 fala também sobre isso. Há outras menções também a respeito dessa questão de descanso de Deus, desde o Gênesis, vai passando por alguns outros livros das Escrituras, a gente vê essa menção dessa questão do descanso. E o texto de Hebreus é interessante porque o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa dizendo ali que Jesus, ele é superior a todo e qualquer anjo. Havia uma comunidade em Israel, uma comunidade chamada de comunidade de Qumran. Essa comunidade israelita, eles começaram a acreditar que, por exemplo, o arcanjo Miguel era superior a Jesus. Uma doideira, uma doutrina assim, um negócio absurdo. Mas eles começaram a acreditar que o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel, o arcanjo que defende Israel nas batalhas espirituais, ele era superior a Jesus. Enfim, muitas crenças haviam dessa questão de anjos e tudo mais. E nós sabemos que os anjos existem, né? Os anjos são servos de Deus, poderosos servos de Deus, que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos estão trabalhando pela igreja. Os anjos trabalharam muito tempo pelos aqueles que viveram na presença de Deus. A gente vê por toda a Escritura a importância que os anjos têm. Mas o autor de Hebreus, ele começa dizendo e falando que, olha, Jesus, ele é superior a qualquer anjo. Qual anjo que Deus, por um acaso, falou, por exemplo, olha, senta aqui do meu lado, na minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés? Deus falou isso para algum anjo? Não, Deus nunca falou isso para um anjo, mas falou para Jesus, falou a respeito de Jesus. Então o autor, ele vai falando que Jesus, ele é superior aos anjos, que Jesus também é superior a Moisés. Moisés, nós sabemos, foi quem liderou a travessia desse povo, né? Tirou aquele povo lá da escravidão, enviado por Deus. Moisés, ele é um vulto, assim, vamos se dizer, do Antigo Testamento, que Israel é quase que idolatra Moisés por tamanha realização, por tanta coisa que Deus fez através da vida de Moisés. Tanto que a palavra vai dizer que quando Moisés morre, há uma disputa pelo corpo de Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel foi brigar pelo corpo de Moisés. E aí os estudos, né, vão indicar um caminho de interpretação que vai dizer assim que Satanás tinha um objetivo de pegar o corpo de Moisés e através do corpo de Moisés criar uma idolatria bem séria mesmo assim, de tamanha a relevância de Moisés, enquanto Moisés era alguém que foi muito usado por Deus. Só que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, Jesus é também maior do que Moisés. Na verdade, muito maior do que Moisés. Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. Agora Jesus, ele é o próprio construtor da casa de Deus. Quem constrói a casa tem mais honra do que a própria casa. O autor de Hebreus vai dizer que o construtor, ele é mais honrado do que a própria casa construída. Porque a casa construída, ela é um resultado final de alguém que pensou, alguém que idealizou, alguém que trabalhou, que fez a casa ficar de pé. Então, o autor, ele começa falando sobre essa questão que Jesus é superior e que Jesus foi constituído por Deus, Pai, um sacerdote supremo. Ele é chamado de sumo sacerdote, que significa um sacerdote supremo. Ele é um sacerdote principal. E é muito interessante porque Hebreus inteiro, o assunto principal de Hebreus é falar sobre esse sacerdócio de Jesus. O quanto que esse sacerdócio de Jesus, ele é superior a todos os outros sacerdócios, a toda a lei. Ele é o sacrifício que Jesus fez, o sacerdócio que ele exerceu é perfeito. Foi uma única vez que ele precisou fazer a oferta e ela foi suficiente para salvar a nossa vida. E uma série de coisas, o autor ele começa a falar
tantas coisas a respeito disso. E é muito interessante, porque um sacerdote, ele fica entre duas partes conflitantes. Ele está no meio. Então, de um lado, você tem Deus, santo, justo, soberano, tudo que Deus é. Desse outro lado aqui, você tem o ser humano que está caído, que pecou, que tem um coração inclinado a fazer tudo aquilo que Deus não se agrada, um ser humano que quer fazer aquilo que Deus não tem prazer. E o sacerdote, ele fica no meio. Por quê? Ele vai pegar na mão, é como se ele pega na mão das duas partes que está em conflito e une elas novamente. Então, Jesus, como um sumo sacerdote, um sacerdote principal, ele vem nesse lugar do meio, ele tem que atender todas as exigências de Deus, que é a santidade, a justiça, a soberania, tudo, ele tem que atender. Por isso que ele morreu a morte que ele morreu. Então, ele teve que cumprir, caiu sobre ele a culpa, o peso, porque ele teve que atender tudo o que Deus requer na sua palavra e na sua lei. Então, ele pega na mão de Deus, só que de um outro lado ele está pegando na nossa mão. Nós que não tínhamos condições de se relacionar com Deus, não tínhamos como nem ficar na presença de Deus, nem se achegar na presença de Deus. É interessante porque os governantes do passado, as pessoas comuns não tinham acesso à presença de um governante. A presença íntima de um governante, de um rei, uma pessoa comum não tinha acesso. Quem tinha acesso? Os conselheiros, a realeza, as pessoas que tinham posições importantes. E no reino de Deus as coisas são completamente invertidas. Deus é uma loucura, porque agora Deus, por intermédio desse sacerdócio, por intermédio de Jesus, vai dizer, em Hebreus vai falar isso, que agora nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos entrar na presença do rei com confiança, com ousadia. Alguém que entrasse na presença de qualquer rei, sem autoridade, sem ser chamado, era morte, morria. E agora Deus, por intermédio desse sacerdote, de Jesus, que é um intermediador, está dizendo, entra na minha presença, se achegue ao trono da graça, a fim de que você receba misericórdia, a fim de que você receba favor, e você possa ter essa intimidade com o rei. Isso é um absurdo. Você falar isso para quem tinha outras crenças, outras religiões, um absurdo. Como é que pode um Deus que é rei da glória, como vocês dizem que ele é, qualquer um assim entra na presença dele? Como é que é esse negócio? Nós sabemos que na antiga aliança não era qualquer um, não era de qualquer jeito que podia entrar na presença de Deus. Existiam sacerdotes, a linhagem de Levi, toda aquela questão. Não era como hoje, que nós podemos aqui, como estávamos acabando de fazer aqui, adorando, louvando, cada um de nós falando com Deus com livre acesso, direto. Sem precisar de um intermediário, porque agora nós mesmos somos o sacerdócio. Mas naquele tempo não. Se eu quero chegar até Deus, eu preciso ir até uma pessoa, eu preciso levar um animal, precisa sacrificar, precisa fazer uma série de protocolos para que eu possa, de alguma forma, ter um certo tipo de relacionamento com Deus. Mas agora, por intermédio de Jesus, não. Ele entrou uma única vez, diz a palavra, no Santo do Santo e realizou um sacrifício perfeito. E o autor de Hebreus vai falar que por causa disso, por causa do que ele é e do que ele fez, e por causa da convocação celestial que nós recebemos para estar diante desse Deus, nós jamais poderemos agora ignorar tamanha verdade. Nós agora jamais poderemos nos desviar dessa verdade. Uma vez que a gente participou, uma vez que a gente ouviu, uma vez que a gente recebeu, a gente jamais pode voltar para trás, a gente jamais pode ignorar, a gente jamais pode. A carta aos Hebreus, ela é uma palavra de exortação. Ela é uma carta de exortação que tem várias aplicações práticas chamando a gente para não deixar a nossa fé, para não deixar se esfriar, para não deixar tudo aquilo que nós já recebemos, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. A gente não pode de maneira nenhuma deixar. Porque esse Deus aqui, esse tipo de Deus aqui que nos chamou, ele é um Deus incomparável. Como nós louvamos aqui, o nome dele está acima de todos os nomes, nada se compara a ele, ninguém é como o Senhor. Então, diante desse Deus que nós estamos, e uma vez que fomos convocados por ele, não é recomendado que a gente saia, que a gente esqueça, que a gente volte para trás, ou que a gente ignore. Então, o primeiro fundamento de compreensão dessa palavra é a gente entender que nós fomos convocados pela autoridade celestial. Irmãos, se você é convocado por uma autoridade da terra, sua perna treme,
se um juiz te chama, se um delegado te chama, se alguma autoridade constituída por Deus te chamar para comparecer num depoimento, num julgamento, seja lá o que for, você trata, todos nós tratamos rapidamente de responder, rapidamente de resolver aquela questão, rapidamente. Uma autoridade da terra, quando nos convoca a comparecer, o que nós fazemos? Depressa. Porque se a gente não fizer, se a gente não comparecer, nós teremos problemas muito sérios. Se a polícia te chamar para depor, se a justiça te chamar para participar de alguma coisa e você não fizer, você não atender, você vai ter um problema muito sério. Agora, se nós damos devida atenção para as autoridades da terra, quanto mais a uma convocação celestial. Sabe o que está acontecendo aqui? A maior autoridade do universo está te chamando. E quando a maior autoridade do universo te chama, você precisa comparecer. Você precisa permanecer. Você precisa, também nós vamos ver, porque essa não é uma autoridade qualquer, você precisa desfrutar dessa presença. Porque ela não é somente uma autoridade. A palavra fala que todas as autoridades que foram instituídas na terra foram instituídas por Deus e estão debaixo da autoridade de Deus, e elas servem para manter o mundo em ordem. Manter o mundo um ministro de Deus, as autoridades. Elas servem para deixar o mundo menos pior, vamos dizer assim. Para que se faça justiça, para que execute juízo. Então, se uma autoridade dessa nos convoca, nós vamos com medo, com apreensão. Imagina uma convocação celestial. A maior autoridade do universo chamando você para vir para a presença. E é disso que nós estamos falando. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Como eu falei aqui, nós somos chamados pela maior autoridade do universo. E essa maior autoridade do universo exige que a gente dê uma resposta, que a gente corresponda. Como, Mike? Comparecendo. Eu estou aqui, Senhor. Você está me chamando? Eu estou aqui. Outra coisa, permanecendo. E uma outra realidade, desfrutando. Guarda isso no seu coração. Esse é o primeiro fundamento dessa palavra. Fomos convocados pela autoridade celestial. Salmos 95, 7 diz: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Deus falando. É interessante porque a vida de uma ovelha depende seriamente do quanto ela ouve a voz do pastor dela. Uma ovelha que não ouve a voz do seu pastor, ela está correndo riscos seríssimos de vida. E nessa história aqui, eu e você somos as ovelhas desse rebanho. E o pastor é Jesus. E a palavra está dizendo nessa noite: tomara que hoje você escute a minha voz. Tomara que hoje você ouça aquilo que eu estou falando com você. Porque você é minha ovelha. E eu sou o teu pastor. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Hoje, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, como que Deus fala conosco? Deus fala através de Jesus. Deus fala através da palavra. Deus fala através do Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou que na ausência dele, ele enviaria alguém que faria a mesma coisa que ele faz, que é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Então, Deus falou de muitas maneiras no passado. Deus ainda fala de muitas maneiras hoje. Deus pode falar de muitas maneiras hoje, mas exclusivamente, prioritariamente, Deus fala por meio do Filho. Deus fala por meio de Jesus. Deus fala por meio da palavra, Deus fala por meio do Espírito Santo. Mateus 17,5 diz: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me regozijo. A ele atendei.
Em outra versão vai dizer: a ele ouçam. De Deus Pai falando de Jesus, o Filho, quando Jesus estava na terra. Este é o meu Filho amado, nele eu tenho a minha alegria e o meu prazer. Sabe o que eu quero que vocês façam? A ele ouçam, atenda, escute o que ele está falando e corresponda àquilo que ele está falando. Esse Deus, ele nos convoca de maneira celestial, de maneira soberana, de maneira sobrenatural. E olha só o que diz em Salmos 47:9: os príncipes dos povos reuniram-se como povo de Deus, do Deus de Abraão. Pois a Deus pertencem os soberanos da terra, ele é soberanamente maravilhoso. Embora Deus seja uma autoridade e a maior autoridade do universo, normalmente as pessoas que estão em lugar de autoridade, muitas das vezes deixam o lugar de autoridade, como a gente fala, subir a cabeça, perdem a sensibilidade, perdem a amabilidade, perdem a gentileza, porque muitas das vezes estão no poder, estão numa posição elevada, às vezes não encontra pouquíssimas pessoas acima delas, ou no mesmo nível delas de autoridade. Então essas pessoas, elas se acham soberanos, podem fazer o que quiser, às vezes com uma palavra, às vezes com uma caneta, às vezes com qualquer outra coisa que seja, se comportam de maneira arrogante, por causa, às vezes, desse lugar de soberania. Mas o nosso Deus, o Deus que nós estamos falando nessa noite, não. A palavra diz que ele é soberanamente maravilhoso. A autoridade dele e o poder dele faz a gente temer e tremer. A gente fica, meu Deus do céu. Porque diz a palavra que esse Deus santo, ele inspira em nós reverente adoração. Quando a gente chega na presença dele, diz a palavra em Eclesiastes, é melhor você falar poucas palavras, é melhor você curvar a sua cabeça, porque você está diante desse Deus que é soberano, todo-poderoso. Só que embora ele seja tudo isso, ele é incrivelmente gentil, incrivelmente amável. Dos olhos dele sai fogo. Tem uma descrição, João viu os olhos do Jesus ressurreto, Jesus glorificado, os olhos deles é como fogo. Imagina você olhar para olhos que são como fogo. Inspira reverente adoração, você fecha até o seu olho, eu acho, você não quer nem olhar. Só que ao mesmo tempo que é um olho de fogo, é um olhar constrangedor de amor, de ternura, de graça incomparável. Ele é soberanamente maravilhoso. O segundo fundamento dessa palavra vai dizer a respeito de um problema que nós chamamos de pecado e como ele afeta a questão do descanso, como ele afeta essa questão de nós estarmos na presença de Deus. Nós sabemos que o pecado, como diz a Escritura, ele faz separação entre nós e Deus. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O pecado, quando a gente vai pesquisar mais a fundo, querer entender mais qual o significado, vai ter vários significados dizendo, olha, o pecado ele é uma transgressão do mandamento, ele é uma transgressão da ordem. A ordem que Deus estabeleceu, o pecado ele quebra essa ordem, ele rompe, ele não respeita essa ordem. O pecado ele é também como perder a marca original. Deus estabelece algo original, algo puro, algo maravilhoso e nós perdemos através do pecado. A palavra diz que Deus criou o ser humano perfeito. Deus criou o ser humano justo. Mas, diz em Eclesiastes, o ser humano se deixou envolver por muitas astúcias e por muitas ilusões por causa do pecado. Deus criou os seres angelicais perfeitos, santos, justos, mas diz a palavra que eles abandonaram o estado original. Eles pecaram contra o Senhor, eles deixaram a marca original que eles receberam de Deus e se rebelaram contra o Senhor. Então o pecado faz separação, o pecado é terrível e o pecado ele afeta o nosso descanso na presença de Deus. O pecado afeta o nosso relacionamento com Deus e todas as demais coisas. Em Romanos 2,5 diz, entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível que não se arrepende, acumula a ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento
O pecado aqui ele é caracterizado por essa teimosia, uma insensibilidade para com Deus, uma dureza, uma resistência ao Senhor, que se não for quebrada com arrependimento e fé, só vai acumulando juízo, só vai acumulando ira, para que quando chegar aquele grande dia que Deus vai julgar todas as pessoas, e o julgamento, diz a Escritura, começa pela casa de Deus. Nós seremos os primeiros a ser julgados. Nós seremos os primeiros a estar no tribunal de Cristo. Nós seremos os primeiros. E se a palavra diz que se o julgamento começa pela casa de Deus e os que estão na presença de Deus escapam dessa condenação por graça, imagina o que vai se esperar para quem não estiver na presença de Deus. É só ira, e ira justa, julgamento justo de Deus por causa dos pecados, das transgressões, das resistências e tudo mais. Então o pecado ele é isso, o pecado ele vai passar pelos nossos pensamentos, o pecado vai passar pelos nossos sentimentos e às vezes o pecado vai passar até mesmo pelas nossas atitudes. Mas o pecado ele não pode de jeito nenhum se manter em algo, qualquer que seja a esfera da nossa vida. Nós não podemos aceitar que o pecado se mantenha, que ele permaneça. Ele vai passar pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, às vezes pelas nossas atitudes, mas a gente não pode deixar ele se manter, porque ele é um problema muito sério que vai gerar uma série de outras coisas. Olha só o que está escrito em Hebreus 3:12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Eu fui pesquisar, eu fiquei pensando nessa palavra embrutecido, o que significa essa palavra embrutecido? E olha só, na nossa língua, de maneira simples, o significado dessa palavra embrutecido. Que se tornou bruto, que ficou ou permanece estúpido, que deixou de ser ingênuo, sensível, que perdeu a gentileza, perdeu a amabilidade, perdeu o amor. Embrutecido é sinônimo de estúpido, bruto e imbecil. O pecado faz com que aquele que vive pecando e permanece no pecado vire de fato tudo isso que nós estamos falando aqui. Um bruto, um insensível, uma imbecil. O pecado ele engana e ele vai pervertendo. E a pessoa nem percebe que está desse jeito. E o pecado faz isso. Tem mais coisas piores ainda que o pecado faz e que é um alerta muito grande para a gente. 2 Tessalonicenses 2:3 diz: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa palavra fala dos últimos dias, e nos últimos dias, antes que Jesus retorne à terra, antes que o anticristo se mostre para o mundo, vai acontecer uma coisa chamada apostasia. Mike, o que é isso? O que é apostasia? Apostasia é um abandono, é um afastamento deliberado, definitivo da fé e da doutrina que um dia você professou. Você creu, você acreditou, você professou, você participou, e um dia não, na verdade, por causa do pecado, que vai enganando, que vai embrutecendo, que vai endurecendo, que vai deixando você resistente, vai deixando você insensível, vai deixando até chegar um momento que a pessoa nega tudo aquilo que um dia ela acreditou, nega tudo aquilo que um dia ela aprendeu. Isso vai acontecer, já está acontecendo, e que não seja nem comigo e nem com você. Sabe qual é a raiz da apostasia? É o pecado mantido. O pecado que permanece, ele embrutece. Repete isso comigo. O pecado que permanece, embrutece. Deixa a gente insensível, sem amor, duro, resistente. Quando vê, já não queremos saber de mais nada das coisas de Deus. Conversava esses dias com o pastor Wagner, ele comentou isso, eu falei, faz muito sentido. Um dos maiores livramentos que a gente pode ter nesses dias que a gente está vivendo
é o livramento da apostasia. De Deus nos livrar de que isso aconteça conosco. Porque estamos sujeitos que isso possa acontecer conosco. E um dos maiores livramentos, uma das maiores orações que a gente pode fazer nesses dias, Deus me livra da apostasia. Deus não deixa eu manter pecado em nenhuma esfera da minha vida. Não deixa, Senhor. Porque aos poucos esse pecado vai enganando, vai envolvendo, vai cegando, vai endurecendo. Quando vê... Eu chego no último ponto dessa palavra. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. A respeito do descanso de Deus, que é o tema dessa palavra, entrando no descanso de Deus. Quando nós olhamos para o descanso de Deus, a gente olha com dois olhares, duas perspectivas, duas maneiras de enxergar esse descanso de Deus. Uma é no presente, agora. A palavra nos convida a entrar nesse descanso de Deus, que é o agora, o presente, quando nós estamos comparecendo diante da presença de Deus, nós estamos permanecendo nessa presença e nós experimentamos de Deus refrigério, experimentamos alívio, experimentamos Deus nos dando graça, nos dando repouso, nos ajudando a permanecer. Só que a palavra também vai falar de uma perspectiva futura, de um descanso futuro. E aqui nessa passagem que nós lemos aqui, no começo de Hebreus, fala que um povo que foi liberto de uma escravidão, que foi liberto do Egito e que tinha uma promessa de ir para a terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito não foi a mesma geração que entrou na terra prometida. Todos, diz a palavra, exceto Josué e Caleb, todos tombaram mortos no deserto. Por causa do quê? Incredulidade, dureza de coração, rebelião. Se rebelaram contra o Senhor e não entrar. Deus jurou, prometeu por Ele mesmo: não vão entrar no meu descanso. Não vão entrar na terra prometida, não vai entrar no descanso que eu tenho preparado para eles. E sobre essa perspectiva do descanso, em Salmos 95:11 diz: por esse motivo, jurei em minha revolta, essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. O descanso de Deus, nós aprendemos aqui que ele é uma espécie de repouso que a gente só encontra e experimenta na presença. É um repouso que só Deus pode dar e a gente só experimenta na presença. Hebreus capítulo 4, versículo 3 vai dizer: porquanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso conforme Deus declarou. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nós aprendemos através dessa palavra que o que nos faz entrar no descanso de Deus é a nossa fé permanente nele. Para experimentar tanto o descanso agora, das nossas aflições, das nossas lutas e tudo mais, como também o descanso futuro, prometido no mundo vindouro, prometido no reino de Deus. É assim que nós acreditamos que nós entramos com uma fé que permanece, com uma fé que se mantém ali, mesmo a trancos e barrancos, mesmo com dificuldade, se mantém, se renova e se permanece ali na presença de Deus. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. E nós aprendemos com isso aqui que morrer no Senhor, de ambas as formas, tanto literal como não, é uma maneira da gente experimentar o descanso de Deus. Essa palavra de Apocalipse fala de um contexto de perseguição, de fim dos tempos, onde aqueles que morrem no Senhor, permanecendo na fé, a palavra diz, eles encontram então em Deus descanso. Descanso do quê? De suas lutas, de seus trabalhos. Só que tudo aquilo que eles lutaram e trabalharam, acompanham eles, mesmo depois de ter morrido. Porque o nosso Deus, como eu falei aqui, é Deus galardoador. Deus que recompensa quem busca Ele. Deus que tem prazer em recompensar quem anda com Ele. Então, quer a gente morra literalmente no Senhor, por causa de uma perseguição, ou quer a gente morra no Senhor no sentido de morrer para nós mesmos. Sabe quando a gente encontra descanso? Quando a gente morre para nós mesmos. Quando nós morremos no Senhor. Porque a palavra vai dizer: vocês foram chamados
não só para participar das bênçãos de Cristo. Vocês não foram chamados só para participar das coisas boas de Cristo. Vocês foram chamados para participar dos sofrimentos de Cristo. Vocês foram chamados para morrer no Senhor. E quando você morre no Senhor, você descansa. Você entende? Você morre no Senhor, você morre para você, você descansa. Convido a igreja a se colocar de pé. Isaías 57:2 diz: aqueles que praticam a justiça usufruirão da paz, encontrarão pleno descanso na morte. Nós temos um alerta e uma advertência da palavra do Senhor nessa noite. Hebreus 3:18: e a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso, pergunta a Deus, ora não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Com essa palavra aqui nós aprendemos que manter-se em desobediência é a mesma coisa do que você não ter um ingresso na sua mão para você poder entrar no descanso de Deus. Só entra no descanso de Deus alguém que tem um ingresso na mão. Que ingresso é esse, Mike? Fé. Que ingresso é esse, Mike? Obediência. É o que faz com que a gente entre na presença de Deus. Hebreus 4:1 diz, portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, nós tememos que algum de vós pareça ter falhado nisso, pareça ter falhado em entrar nesse descanso. Eu te convido nessa hora, enquanto o ministério de louvor vai adorar o Senhor, vai louvar esse nome, eu quero te dizer que o Senhor está aqui mais uma vez. O Espírito de Deus está pairando sobre este lugar.